A história começa com uma senhora de cabelos brancos sentada tomando chá. Nesse momento, todos no salão estão fofocando sobre ela. As moças dizem que essa é a mesma senhora que o príncipe perseguiu. Ela causou uma grande comoção, e agora ela está sendo oferecida a outro homem. As moças acham isso uma impertinência. Seu escolhido é o Duque Rodinani Alice. As mulheres começam a discutir sobre o Duque e dizem que ele realmente tem uma aparência divina. Basta olhar para seus olhos escuros, como o céu noturno, e seus cabelos como seda. Elas se perguntam se a vilã pode ameaçá-lo, e então ficam um pouco quietas porque ela é uma mágica talentosa e as meninas temem que ela lance uma maldição sobre elas. Lady Yvonne Argentros é o nome da personagem principal. Ela é a filha mais nova da família Argentros, uma mágica e uma vilã famosa. Rodinani Yels é o duque das terras do norte de Yels. Ele pergunta a Yvonne se ela está confortável. A garota diz que sim, mas depois se corrige dizendo que não. Ela acha que o duque é tão incrível que seu coração está batendo forte demais. A vilã tenta se recompor. Yvonne olha para o rapaz e pede que ele a ouça. Ela se desculpa por ter dito aquilo no primeiro encontro e pede ao duque que lhe empreste dinheiro. Rodna e todos ao seu redor ficam sem palavras. A garota sempre quis ser mais uma vilã do que a protagonista do romance. Mesmo que fosse repreendida e apontasse o dedo, ela continuaria sendo a vilã nascida em uma família rica. Yvonne não queria ter uma vida cheia de problemas e pessoas tóxicas, onde sua vida terminaria de forma tão miserável. Uma criada a tira de seus pensamentos e pergunta se a patroa está com apetite. A protagonista se dá conta de onde está e grita que tudo está delicioso. Como ela poderia perder o apetite com um café da manhã tão suntuoso? Yvonne começou a viver a vida com que sonhava, reencarnada no corpo do rico vilão da novela. Ela está muito feliz porque seu sonho se tornou realidade. Lady Yvonne Argentros é uma vilã cruel e imoral. Depois de saber do noivado de seu amado Adrian com a protagonista do romance, Cordélia, ela fez um contrato com o demônio e ganhou o poder das trevas. A maga Yvonne ficou ainda mais forte graças ao seu poder demoníaco. Ela se transformou em uma grande maga das trevas e atormentou os personagens principais. Por fim, teve uma morte trágica, mas o protagonista não pode permitir esse fim. Porque entre todos os vilões dos romances que ela lia, Yvonne era a que ela mais invejava. Ela era a filha mais nova do duque. Sua família possuía uma mina para a extração de oricalcum e várias minas para a extração de pedras preciosas. Eles tinham sua própria empresa comercial que vendia os melhores itens mágicos do império. E seu pai era o mestre da Torre Mágica, pois, na longa história da família, havia muitos magos notáveis na linhagem. Yvonne também tinha aqueles abdominais, uma figura perfeita e uma beleza única, além de uma habilidade em magia. Ela era simplesmente perfeita. Ela pensou em como, em sua vida anterior, era órfã, vivia em uma favela e trabalhava noite sem fim. Comparada a isso, a vida de Yvonne é demais para ela. Garden of That Moment. A tarefa da garota é ficar feliz pelos dois personagens principais e pelo final feliz deles. E vale a pena contornar essa mina terrestre na forma dos personagens principais. E Yvonne não vai se tornar uma maga das trevas de jeito nenhum. A criada se volta para sua senhora e diz que o duque veio vê-la. A garota rola da cama e vê seu pai. Seu nome é Kaiser Argentros. Ele é o chefe da família e o mestre da Torre Mágica. O pai de Yvonne diz que deu um fio de prova e que por isso a jovem não tem o menor remorso. Ele pergunta à filha o que ela está fazendo de novo. Antes de o protagonista entrar no corpo de Yvonne, ela fez algo terrível. Ela jogou uma bomba no local onde os personagens principais tiveram seu encontro. Não houve vítimas, mas jogar uma bomba é demais. A garota acha que teria sido melhor se tivesse reencarnado antes de Yvonne fazer isso. Assim, logo que chegou, ela recebeu a punição de ficar sentada em seu quarto sem sair. Ela podia comer o que quisesse e deitar em sua cama sempre que quisesse. O protagonista achava que se tratava de um castigo, que dure para sempre. Yvonne se pergunta se não está comendo e descansando demais. Ela pede desculpas ao pai, dizendo que vai ficar quieta e pensar no que fez. Mas o pai não acredita na filha e pergunta se ela consegue ficar quieta em um lugar só. Depois disso, ele chama ajuda para o acampamento. A garota acha que está sendo expulsa, mas o chefe da família diz a seu criado para dar a Yvonne uma tarefa com aqueles documentos. A garota fica chocada e feliz por não ser expulsa, mas ela não tem ideia de qual é a tarefa. O empregado diz que será muito difícil para a senhora porque os documentos estão relacionados à filial de março. Uma tarefa simples, é claro, mas em grande quantidade para a senhora.
A personagem principal já está pensando na quantidade de documentos e se preparando para o fato de que terá de trabalhar à noite aqui também. Seu pai grita que a partir de hoje a moça trabalhará 6 horas por dia. Yvonne até se alegra com esse fato. É o paraíso para ela, que está trabalhando 15 horas por dia. Seu pai diz que lhe dará uma semana para concluir a tarefa. Se a menina fugir dessa vez, ele a tirará da árvore genealógica da família. O pai adverte a filha para que faça a coisa certa. Ele sai da sala e a protagonista pensa que mesmo que não seja uma harmonia total, ela estava feliz por ter uma família. Em seu primeiro dia no mundo, seu pai a chamou de louca. Yvonne achava que ele a odiava. Uma senhora de cabelos brancos conta à sua empregada sobre a excelência de não ser expulsa. Ela diz que quer algo doce e a empregada diz que vai buscar. Rodinane está trabalhando em alguns documentos. Seu criado pergunta se ele está lendo os documentos novamente e Urzu diz que eles estavam apenas em uma gaveta da escrivaninha. O guarda diz que, a julgar pela ausência de notícias por 18 anos, tudo já foi esquecido há muito tempo. O garoto diz que seu pai estava preocupado até o fim por não poder pagar a dívida. Ele até escreveu um testamento para que o filho tivesse certeza de atender ao seu pedido se ele voltasse. O criado diz que, se for necessário, eles mesmos o escreverão e que não vale a pena pensar muito nisso. O Duque concorda, pois não faz sentido se preocupar com algo que ainda nem aconteceu. O pupilo de Zênia fala de sua certeza de que o homem não entrará em contato com o Duque. Rodinane diz que isso é muito confiante, mas o criado lhe garante que ele tem um palpite que nunca o engana. O garoto não acha que está certo, mas tentará acreditar. Kaiser se senta em sua mesa e olha para a papelada em choque, perguntando se foi sua filha que fez isso. A enfermeira diz que ela teve uma boa ideia. O pai não acredita que Ivan possa ter feito isso. O funcionário diz que, dessa forma, as vendas mensais da empresa podem ser estimadas imediatamente. O método de organização das mesas quadradas é uma verdadeira reforma. Ele percebe que sabia que Ivan tinha uma mente viva desde a infância, mas ela se tornou tão incomum que é incrível. Kaiser achava que sua filha não gostaria de trabalhar com documentos, então ordenou que a empregada pessoal de Yvonne fosse chamada. Quando ela entra no escritório, cumprimenta seu mestre. O pai do protagonista quer fazer uma pergunta à empregada. Ele pergunta se ela notou algo estranho no comportamento de Yvonne ultimamente, pois ela é a pessoa mais próxima e certamente sabe de algo. A empregada afirma que também queria falar com ele porque, para ser sincera, depois que o patrão deu um castigo à filha, ele não estava mais em casa. Ela estava muito abatida. Kaiser fica muito surpreso, pois ela nunca havia reagido antes quando seu pai a repreendia. A empregada continua sua história e diz que sua patroa começou a comer cerca de metade da quantidade habitual. O pai não deixa de se surpreender, pois sua filha come 6 vezes por dia desde criança. A empregada diz que ouviu das outras empregadas que sua patroa limpou a escrivaninha do escritório. Kaiser percebe que sua filha mudou tão repentinamente. E deve haver um motivo para isso. Ele acha que provavelmente é por causa do príncipe, pois sua rejeição aberta deve ter chocado a filha. O pai dela se culpa por não saber disso e apenas repreendê-la. Ele conclui que sua filha ainda não consegue esquecer o príncipe. Yvonne se senta em seu quarto e come doces. Ela não imaginava que usaria suas habilidades no Excel. A garota só estava preocupada à toa porque achava que algo sério havia acontecido. A empregada diz a seu mestre que, embora a senhora de cabelos brancos não demonstre isso, ela está preocupada. Parece ser o caso. Ivan está deitado no sofá, pensando se todos os dias poderiam ser tão tranquilos. Kaiser, sentado com uma caneca de chá, não consegue parar de pensar no que aconteceu. Ele pensa que sua filha estava tão apaixonada pelo príncipe, e ele nem sequer olhou em sua direção. Ivan é descontraído, ativo, bonito e mágico, e ela é a filha mais velha da família Argentros. O pai da protagonista se pergunta o que faltava ao príncipe, porque parece que ele sai deliberadamente e de forma tão ostensiva com a filha ilegítima do governante do reino de Mer. Com raiva, Kaiser bate com a mão na mesa e percebe que pode entender sua filha. Naquele momento, Yvonne chega à mesa. Ao ver as ações de seu pai, ela pergunta se há algo errado. Seu pai respondeu que não e a chamou para ir até ele. A garota se sentou à mesa e perguntou se havia algum problema com aqueles documentos. Porque ela tentou, mas se ela cometeu um erro, ela pede que ela peça desculpas. O Duque fica chocado porque Yvonne nunca havia se desculpado antes. Ele responde que está tudo bem. Ele e o ajudante ficam completamente chocados com o trabalho da garota. Yvonne fica muito feliz e agradece ao pai pelo elogio. Yvonne percebe que sorriu, mas não havia prestado atenção ao elogio antes.
Seu pai lhe diz que ela parece feliz hoje e ela concorda. Ela pensou que hoje seu pai a repreenderia, mas parece que estava enganada. Ela diz que não achava que seu pai a elogiaria. Kaiser diz que até agora Yvonne sempre fez algum tipo de brincadeira. A senhora de cabelos brancos diz que se sente culpada e arrependida por causar tantos problemas à família. Ela promete se comportar de forma mais discreta de agora em diante. Em seus pensamentos, ela está feliz por poder passar a vida relaxando em casa e saboreando uma comida deliciosa. Mas, de repente, seu pai grita e pergunta por que sua filha está tão caída. Há algum defeito nela? Ele se acalma e diz que ele mesmo castigou a menina para que ela melhorasse. Mas ver sua filha em tal estado deixa desconfortável. Kaiser diz que comprou uma casa e que a menina pode quebrar tudo lá para descarregar sua raiva. Yvonne não consegue acreditar no que acabou de ouvir. O criado diz que o Duque montou um escudo perto da casa e que a garota pode não apenas usar magia, mas também detonar bombas. Seu pai diz que a menina pode ir para lá agora, mas ela pede que ele espere. Ela pensa por que destruir a casa, pois sonhou em ter sua própria casa a vida toda e não entende por que o pai está com uma cara tão satisfeita. A protagonista diz ao pai que ele a castigou porque ela fez algo errado e que não precisa destruir a casa. Mas Kaiser fica furioso quando diz o nome de sua filha e pergunta o que há de errado com ela. Ele fica furioso e usa sua magia. E pergunta quem é o príncipe que trouxe sua filha para cá. O ajudante de campo acalma o pai do protagonista. Ele se desculpa e diz que estava muito empolgado e pede desculpas se o assustou. Yvonne diz com surpresa que isso é incrível, pois seu pai usou magia de verdade. O mesmo fica um pouco envergonhado e pergunta o que há de tão surpreendente. A protagonista percebe a timidez de seu pai e pensa que talvez ele tenha um caráter mais suave do que parece. Um pai diz à filha que se ela quiser algo basta dizer, se quiser um relacionamento romântico, que há muitos homens no mundo muito mais dignos de um príncipe. Yvonne, ao ouvir que seu pai atenderá todos os seus pedidos, lembra-se de que em sua vida passada não teve essa oportunidade e diz ao pai que gostaria de estudar. O Duque, ao ouvir isso, pergunta se sua filha disse a palavra estudar. O ajudante de campo diz que parece que ela disse. Após a reencarnação, a personagem principal não sabia muito sobre esta vida. Ela quer aprender tudo. A garota está muito feliz por poder se concentrar apenas em seus estudos. Como Yvonne também é uma maga, ela pode controlar a magia como seu pai, mas ela acha estranho que por algum motivo, não consiga dominar os livros de magia, embora não tenha problemas com a leitura. A protagonista se pergunta se isso pode ser devido ao fato de ela não ser a verdadeira Yvonne. É claro que ela não precisa de magia no momento. Ela pensa em tentar usá-lo por precaução. A garota se lembra do que costumam chamar nos desenhos animados ou nas novelas, estende a mão direita e diz, fogo. Nesse momento, seu irmão entra no quarto e pergunta o que ela está fazendo. Yvonne está confusa e se pergunta por que ele teve que entrar naquele momento. O irmão de Yvonne é Barden, que a chamou de cachorra louca. Ele é filho do Duque de Argentros, um professor assistente da Academia de Magia na Faculdade de Magos. A personagem principal pergunta ao irmão sobre o que ele está falando. Bem, ele diz que está abalado com as palavras dela. Para começar, ele pede à irmã que responda se ela mesma colocou as vendas em ordem e fez tabelas. Ele se pergunta por que a garota de repente quer estudar matérias básicas. Yvonne afirma que ela apenas queria. O rapaz pergunta o que aconteceu com sua irmã e pergunta à outra se ela quer o título. Mas a protagonista não entende como seu irmão chegou a essas conclusões e pergunta se ele estava falando sobre o título. Ele responde que sim, pois poderia ser útil para substituir o Duque Menor. Yvonne fica furiosa e grita que só quer ajudar seu irmão e a família deles. Barden não esperava tais palavras. Ele não entende por que a senhora de cabelos brancos quer ajudá-lo. Yvonne diz que o monstro costumava aparecer uma vez a cada 10 anos, mas agora está ficando cada vez mais curto. Seu irmão também sabe disso, pois já participou de batalhas. A última grande batalha foi 5 anos depois do aparecimento deles. Obviamente, a próxima guerra será ainda maior e provavelmente ocorrerá em 3 anos, sabe Barden, mas pergunta em que se baseiam as conclusões da garota. Ela não sabe o que dizer no início, mas depois diz que suas conclusões se baseiam no fato de que ela estudou história o dia todo hoje, observando quando houve grandes batalhas e verificando se havia monstros nessas batalhas. O protagonista entregou um pedaço de papel ao rapaz, mas ele olhou para ele com surpresa e se perguntou em seus pensamentos como Yvonne descobriu isso sozinha e compilou os dados em uma tabela. Ela repreende o irmão pelo que ele disse sobre a garota que estava tentando obter o título. Barden pergunta o que sua irmã realmente quer,
pois ela não é o tipo de pessoa que apenas ajuda. O protagonista acha que ele é astuto. Ela diz que, para ser sincera, tem sido muito difícil para ela, mas que quer ajudar a ele e ao pai dele a terem uma vida tranquila. A garota pergunta se seu irmão entende, mas ele ainda não acredita e pergunta desconfiado o que ela disse. Yvonne já está furiosa e repete a palavra irmão. Barden mentalmente chama sua irmã de cachorro louco e acha que ela é realmente louca. Ele culpa o príncipe herdeiro. Um garoto entra no escritório de seu pai e diz que Yvonne é meio estranha. Kaiser pergunta se seu filho também notou. O pai diz que a filha disse que ele era incrível e o irmão diz que a garota o chamou de irmão. Eles acham que a rejeição do príncipe foi um grande golpe para Yvonne, pois ela disse que foi difícil para ela e que agora quer levar uma vida tranquila. Também hoje, os professores que a visitaram disseram que seu desejo por conhecimento é louvável, mas seus olhos estão cheios de loucura. Bardin conclui que ela não está em si mesma no momento. Ele pergunta o que se passa com esse príncipe. Kaiser diz que quer que Yvonne conheça um homem com o qual o príncipe não se compare, pois talvez ela se sinta melhor se namorar alguém melhor. Barden concorda e diz, é melhor do que ficar em casa o tempo todo. Os dois sorriem maldosamente, e o irmão pergunta se o pai já escolheu um candidato. Rodinane afirma que os instintos da tia falharam novamente e ordena que ele prepare tudo para a viagem. Ele tem uma desculpa para ir ao Capitólio porque o Kaiser lhe enviou um convite para uma reunião oficial com sua filha. Há 18 anos, o antigo Duque de Yale era um homem bastante direto e autoconfiante. Ele participou da luta contra monstros, confiando apenas em sua espada. No entanto, durante a batalha, ele se viu preso nas chamas. Na época, o Kaiser Argentros estava passando por ali a caminho do norte para buscar remédios para sua esposa doente. O grande Macaiser ajudou o Duque naquela situação perigosa. Assim, a família de Yale ficou em grande dívida com Argentros. O pai orgulhoso estava, por um lado, grato pelo resgate, mas pediu para não revelar o fato de que o mágico o ajudou a se livrar do perigo. Amarrado, ele prometeu atender a qualquer pedido do Kaiser. Atualmente, graças a uma carta, o voto esquecido é novamente divulgado. Um criado pergunta se o Duque realmente pretende ir para lá, mas ele afirma que a própria tia viu que o príncipe tinha uma amante, o que incomodou muito a filha do Duque. O criado diz ao seu senhor que o Duque de Argentros está ultrapassando seus limites. Como o juramento pode ser lembrado para tal finalidade? Ele diz que Rodinane não precisa namorar sua filha para isso, mas o Duque não dá ouvidos ao rapaz de cabelos azuis. Ele diz que precisa encomendar um terno novo e preparar presentes com antecedência. O criado não entende por que seu mestre está tão ansioso para fazer isso. Afinal de contas, é a própria Lady Yvonne Argentrosse. Ela já fez muito em sua vida. Por que Rodinane ajudaria essa vilã? Mas o Duque é inflexível. Ele diz que definitivamente pagará a dívida de sua família. E chegou a hora, principalmente, de não esquecer o testamento de seu pai. A ANT não consegue vencer a teimosia de seu senhor, então ele diz que enviará uma carta dizendo que o Duque está indo para a propriedade de Yale na capital, além de planejar uma passagem para o ateliê. Rodinane fica curioso para saber o quanto a filha do Duque é uma pessoa assustadora. No dia seguinte, Ivan está em uma carruagem indo em direção à capital. Uma garota na rua cruza os olhos e conta a sua amiga sobre isso. Ela argumenta que é necessário sair daqui antes que esse vilão faça alguma coisa. A protagonista, é claro, presumiu, mas não achou que fosse tão ruim assim. Bardin afirma que as meninas ainda têm medo de sua irmã e que a reputação dela ainda é forte. Yvonne pergunta em pensamento se ele gosta de ser tratado assim por sua própria irmã. A família chega na Ciel. A protagonista está encantada com o lugar. Seu irmão pergunta se ela já se esqueceu desse lugar, pois não vem aqui há muito tempo. A senhora de cabelos brancos pensa como Yvonne decidiu jogar uma bomba nesse lugar pacífico. O irmão sussurra no ouvido da protagonista que se ela quiser explodir alguma coisa, que diga a ele, que o cara pedirá um artefato emprestado à irmã. A garota diz que esse não é o ponto e em sua mente se pergunta o que há de errado com eles, seu pai e seu irmão. Ela volta seu olhar para o Palácio Imperial e pensa que ele é muito mais bonito do que ela imaginava. Mas seu pai bloqueia a visão do palácio e diz a Yvonne para nem sequer olhar para lá. A protagonista fica chocada. Seu irmão pergunta se ela ainda está arrependida, mas a senhora de cabelos brancos pergunta por que ela deveria estar arrependida. Será que eles acham que a garota ainda está apaixonada pelo príncipe? Ela tenta dizer à família que esqueceu o príncipe. Seu irmão e seu pai não acreditam nela, é claro, mas é verdade. Juntos eles vão ao melhor ateliê do Império, o Elmador.
Os funcionários cumprimentam os clientes com sorrisos calorosos. Jogos inteligentes e você não percebe que eles têm uma reação muito diferente de quando Yvonne vinha sozinha. Ela sempre vinha aqui sozinha. Os trabalhadores nunca lhe dirigiam uma palavra. A garota era uma filha solitária e abandonada do Duque. A senhora de cabelos brancos ficou um pouco abatida com essas lembranças. Seu pai pergunta se ela está bem. A garota responde que está bem e seu pai diz aos empregados para encontrarem roupas adequadas para ela. O irmão diz que Yvonne não deve bocejar e que ela deve escolher um vestido. A garota fica muito emocionada com isso, pois parece que eles a trouxeram aqui de propósito para animá-la. Ela está muito feliz por agora ter uma família para cuidar dela. A personagem principal experimenta vários vestidos, mas não consegue escolher porque todos são muito bonitos. O irmão diz que a garota não é feia. O pai concorda porque sua filha é a mulher mais bonita do império. Um dos trabalhadores pergunta se eles podem ver os sapatos no estande, mas o Duque pergunta furiosamente do que ele está falando. O irmão diz que o salto parece muito alto e perigoso para sua irmã. O pai acrescenta que ela pode torcer o pé. Eles então saem do ateliê e vão para outras lojas. O Duque pega o requintado chapéu de verão em sua mão e diz que ele ficará muito bem em Yvonne. Barden apenas coloca os dedos nas joias e diz à irmã que elas são bonitas e que ela deveria experimentá-las uma vez. Yvonne não consegue conter o sorriso e ri alegremente. Seu irmão e seu pai percebem isso. A protagonista pede desculpas, mas os dois homens lhe dizem que está tudo bem. O pai afirma que se lembra da mãe da aldeia porque ela se parece muito com ela quando sorri. Seu irmão decide interromper a conversa e sugere que vão tomar um chá. Kaiser responde que essa é uma ótima ideia. Barden acrescenta que há uma cafeteria nas proximidades. A senhora de cabelos brancos não entende o que está acontecendo. Para ela parece que eles armaram tudo de propósito, porque esses dois estão conversando de forma não natural. A garota quer ir para casa. Quando a família entra na cafeteria, seu irmão e seu pai perguntam a Yvonne se ela gostou das compras. Ela diz que gostou muito e agradece pelos presentes. Mas, como ela disse, a senhora de cabelos brancos está indo estudar para ser útil à família. Portanto, ela realmente não tem onde usar essas roupas e provavelmente deve devolver metade delas. Kaiser e seu filho ficam indignados. O pai pergunta por que não há lugar para usá-las. Barden concorda com o pai e diz que apresentará Yvonne a um homem legal em 3 dias nessa cafeteria. A protagonista se lembra deles sentados à mesa e se pergunta se ele estava brincando da última vez. Kaiser afirma que tudo já está resolvido. E o nome desse homem é Rodney Yells. Ele é o jovem chefe da família Yells, um dos clãs mais venerados do Império. Ele é um mestre espadachim e guardião do Portão do Norte. A senhora de cabelos brancos também acha que ouviu algo sobre ele. Dizem que ele é um homem bonito, cavalheiro e versátil que é admirado. Foi o que disse sua professora de dança. A protagonista pergunta a seus sogros por que um homem tão bom a desejaria, uma Yvonne Argentrose vil e de péssima reputação. O pai e o irmão discordam. Kaiser pergunta em voz alta quem ousa dar tal apelido à sua filha. Barden diz que apesar de chamar sua irmã de cachorra louca, ela é uma garota perfeitamente decente. A personagem principal fica muito emocionada com o fato de que essas pessoas agora a protegem, e é realmente como se fosse sua família, mesmo que ela nem seja a verdadeira Yvonne. Kaiser foi para a torre, Barden tem alguns negócios a tratar. Ambos estão muito ocupados, mas encontraram tempo para o bem de Yvonne. O cavaleiro pergunta à senhora de cabelos brancos se ela já terminou, e ela boceja. A protagonista percebe que quando seu pai estava aqui, o criado se comportava de maneira diferente. A garota decide lhe dar uma pequena lição. Ele diz que tem algo em seu braço. Ela grita que é uma vespa e começa a bater em seu braço. O cavaleiro grita e cai. A senhora de cabelos brancos não acha que foi tão grave e pergunta se doeu. O cavaleiro diz que preferia ser picado por uma vespa. Ele diz que é a arma da senhora, o que significa que a senhora é muito forte. A garota olha para suas mãos com admiração e diz que são punhos de ouro. De repente, ela percebe que algo está errado. Ao se virar, ela vê uma aura escura perto dela. A garota fica assustada com isso e pergunta se é uma névoa negra. Seja o que for, não é agradável. O protagonista começa a pisar nessa aura. Ele começa a dizer que a garota é uma grande mágica e pergunta se ela acha que isso é o fim. Yvonne se arrepia porque esse canalha também está falando. O cavaleiro não entende o que está acontecendo e pergunta se sua senhora está com raiva. A consistência escura desaparece e a protagonista pergunta ao seu criado se ele a viu. Havia algo negro e desagradável.
mas o cavaleiro pergunta do que ela está falando e se ela está tentando intimidá-lo de propósito. A senhora de cabelos brancos já está começando a achar que ela está imaginando coisas, mas não pode ser. O príncipe caminha pela estufa e percebe que ela está muito tranquila. Ele pergunta se essa tranquilidade custou muito caro. Barden responde que tudo isso se deve aos grandes esforços da família imperial e dos outros clãs, especialmente do Duque Els, que sozinho defendeu o Portão do Norte, contribuiu muito, mas o garoto de cabelos brancos não conseguiu nem conhecê-lo. Adrian Verben é o príncipe herdeiro do Império Verbe e mestre da espada. O príncipe diz que ouviu dizer que o jovem Els está visitando a capital pela primeira vez. Barden pergunta se isso é verdade. Ele percebe que a notícia já chegou ao próprio príncipe. Adrian pergunta se a chegada do Duque de Yale à capital tem algo a ver com Yvonne Argentrus. O cara de cabelos brancos diz que não sabe. O príncipe diz que a garota está estudando história, etiqueta e até mesmo habilidades sociais. Ele diz que entende os esforços da personagem principal porque ela está tentando tomar o lugar de uma princesa. Mas o homem pretende fazer da princesa Cordélia sua esposa e, portanto, Lady Yvonne está tentando em vão. Barden fica furioso. Ele diz a Sua Alteza que sua irmã já esqueceu o príncipe há muito tempo e começou uma nova vida, e que Adrian não deve se preocupar com isso. Mas ele apenas diz ao rapaz, de forma narcisista para não fingir, pois a dama não conseguirá esquecer o rapaz tão facilmente, como o próprio cavaleiro de cabelos brancos sabe perfeitamente. Adrian continua seu monólogo e sugere que Barden tente renegá-lo por causa de sua irmã. O rapaz de cabelos brancos acha que se não fosse pelo título de príncipe, ele não teria se esquecido. O homem que estava na frente dele já teria sido espancado. O irmão de Yvonne ainda está com raiva, mas de repente ele vê uma estranha marca de mão na árvore. Ele se pergunta de onde ela poderia ter vindo. Pawnee decide anotar a informação por precaução e coloca uma pulseira com uma pedra mágica na trilha. O príncipe pergunta ao rapaz de cabelos brancos se ele está ouvindo. Barden diz ao homem que há um rastro estranho atrás dele, mas quando Sua Alteza se vira, o rastro desapareceu. O príncipe diz que é apenas uma árvore e garante a Barden que ele não deve evitar falar e que é melhor ele seguir seu conselho para Yvonne. O rapaz de cabelos brancos já está farto disso e se dirige a Sua Alteza para pedir desculpas, mas Yvonne realmente já se esqueceu do príncipe, então ele não precisa dar tanta atenção a isso. Ele e seu pai não querem que Yvonne tome o lugar da princesa. O príncipe fica chocado com essas palavras e não sabe o que responder. Barden faz uma reverência ao príncipe e sai. Durante a guerra, ele achava que o cara não era ruim. O rapaz de cabelos brancos pergunta o que Yvonne encontrou em Adriana e afirma que ela não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre homens. O irmão da garota tentará não cometer o mesmo erro novamente. Nesse momento, o homem que tossia sangue acha que a garota matou seu espírito maligno com um chute. Ele garante que ela pagará por isso e deixa uma marca escura na árvore. A empregada corre pela sala de renda, agradecendo a sua patroa. Yvonne diz que Carol já disse seu 30º obrigado. Ela é bastante compreensiva, e não é necessário agradecer-lhe mais. A protagonista reflete sobre o prazer de sua empregada com algumas tiras de renda. A empregada pergunta à patroa por que ela se sentou imediatamente diante de seus livros assim que voltou. Yvonne diz que está apenas procurando algo. Ela quer informações sobre monstros relacionados às sombras, mas não vê nenhuma. A garota se pergunta do que se trata. Ela se dá conta de que Yvonne tinha muitos inimigos. Alguém poderia estar tentando matá-la? Ela acha que o gênero mudou repentinamente para thriller. A protagonista não consegue encontrar nada nos livros e se pergunta se há alguma outra informação. Ela pergunta à empregada se ela se lembra de que a garota lhe disse para não tocar em nada. Carol grita que não tocou em nada. A garota de cabelos brancos percebe que a empregada sabe de algo e pergunta o que era. A empregada grita que é a gaveta da direita que fica no laboratório de artefatos, que é uma sala de fabricação de bombas. Mas a garota reitera que honestamente não tocou em nada e garante que isso é verdade. Yvonne diz que sabe e só perguntou. Ela pensa na sala de fabricação de bombas e conclui que Yvonne realmente gostava de explodir prédios. Ela pede à empregada que a avise se alguém quiser entrar. Carol obedece e diz que se descobrir que alguém entrou, jogará sem demora a bomba que está no brinco. A protagonista olha um pouco confusa para o brinco. Ela não sabia que era uma bomba. Ela acha que Carol ficou como empregada de Yvonne por algum motivo. À noite, uma senhora de cabelos brancos decide dar uma olhada no laboratório. Ela entra na sala com uma lâmpada. A moça achava que o laboratório seria escuro e entediante, mas é diferente. Ela começa a olhar e a tocar em tudo. A protagonista encontra a mesa de que Carol estava falando.
Ela pega a gaveta. Ao abri-la, a garota vê que ela contém apenas o diário. Ela pergunta por que era tão importante que Yvonne desse a bomba para Carol. A senhora de cabelos brancos faz o possível para abri-lo, mas infelizmente não dá certo. A protagonista achava que com o poder de Yvonne, ela conseguiria, mas o diário não abre. Quando ela olha em volta, percebe um livro na prateleira. Ela o pega e o abre em uma página marcada. Nela, a protagonista vê a frase perda mágica de memória e cura. O livro cai de suas mãos porque a garota percebe que o antigo dono do corpo tinha perda de memória mágica. Sentada em uma mesa perto de um livro, ela diz que achava que podia usar magia porque não era a verdadeira Yvonne. Acontece que ela estava doente. Ainda bem que existe uma maneira de se curar, você só precisa esmagar 1 quilo de teores de cristal. E se você beber o chá regularmente, é possível se curar completamente. O olhar da garota se depara com o preço da gema. 1 grama vale 10 milhões de moedas de ouro e 1 quilograma vale 100 milhões. Ela olha para esses valores em choque, porque naquela época era um preço exorbitante. O Duque experimenta um terno novo e há rumores de que as roupas foram feitas especialmente para ele, pois servem perfeitamente. Outro funcionário diz que é uma parte importante de sua linhagem trabalhar para Yalis. Terminada a prova, Duque diz para preparar tudo de acordo com essas dimensões. Enquanto veste a roupa, o rapaz pergunta ao seu criado se houve alguma notícia do norte. A NT responde que felizmente não há notícias de monstros. Ele pergunta se seu mestre planeja retornar ao norte após a reunião de amanhã. O Duque responde que sim, pois os monstros têm aparecido com muita frequência ultimamente. A criada pergunta à sua senhora se ela não dormiu bem na noite passada, pois sua pele está pálida. Yvonne responde que não dormiu e diz que quer comprar algo, por isso precisa dar uma olhada em sua lista de posses. Carol afirma que não houve nenhuma mudança desde a última venda da mina. A personagem principal se dá conta do que sua empregada disse e se vira abruptamente. Ela faz muitas perguntas à empregada, porque essa mina foi a última e se não há mais nada. Carol diz que sua patroa gastou tudo em empréstimos de uma empresa de magia. Yvonne percebe que a filha dos ricos está sem dinheiro. Se você está em um sonho em que ela não pode usar magia em uma situação perigosa, o que ela terá de fazer? Ela diz à empregada que não se importa com o tipo de joia e ordena que ela pegue e prepare a bola mágica o mais rápido possível. Carol elogia a patroa e diz que ela fica linda com qualquer joia. A protagonista se pergunta o que há de errado com ela, mas agradece à sua empregada. Por meio da bola mágica, a garota entra em contato com o chefe da filial da empresa de pedras preciosas, e este afirma que o preço do marreco é de 20 milhões por 1 grama. O chefe da filial diz que a garota entrou em contato com eles bem a tempo. O preço está muito bom agora. Na semana passada era de 30 milhões. O protagonista pergunta se por acaso há teios baratos. Seu interlocutor ri disso e diz que a garota sabe brincar. Afinal de contas, dinheiro é dinheiro, mas esse cristal geralmente é vendido por gramas. E se ela precisar de 1 quilo dele, provavelmente terá de comprar todos os marrecos do império. A senhora de cabelos brancos pergunta, desesperada, se é difícil obtê-lo mesmo com dinheiro. A empregada chama a patroa, mas ela continua a refletir. A moça pensou que essa vida seria mais fácil para ela. Yvonne olha para a caneca em que está bebendo e acha que ela parece cara. Ela se pergunta quanto pode custar uma xícara dessas. Ela também pensa que se vender as roupas ganhará muito dinheiro. A voz de um homem a tira de seus pensamentos e pergunta no que a senhora está pensando. A protagonista se lembra de que agora ela tem uma apresentação para o noivo e que é oficial. Ela pede desculpas. A moça já sabia que o Duque era bonito, mas não achava que ele fosse tão bonito assim. Ela se pergunta onde apenas seu pai o conseguiu. Yvonne até gostaria de ser a primeira a marcá-lo para um segundo encontro, mas agora não era o momento para isso. Seria melhor para ambos se a senhora de cabelos brancos terminasse logo e saísse daqui. Ela pede ao Duque que a ouça e pergunta se ele poderia lhe emprestar algum dinheiro. Entre eles paira um silêncio constrangedor. Yvonne pensou que após essas palavras, ele perderia o poder da fala e deixaria o local rapidamente. A protagonista não entende porque o rapaz ainda não foi embora e continua olhando para a garota daquele jeito. Ela acha que seria melhor se ele sorrisse ou começasse a xingar. Rodnan pergunta de quanto a senhora de cabelos brancos precisa. O protagonista afirma que é um pagamento sem prazo e sem juros de cerca de 200 milhões de peças de ouro, mas o Duque apenas coloca a mão no bolso do paletó. Yvonne não acredita que ele esteja realmente pronto para emprestar. Ela pensou que ele começaria a discutir e a recusaria.
Quando Yels tira uma caneta do bolso, a senhora de cabelos brancos se lembra de que ele é um exímio espadachim e teme que ele a machuque com esse objeto afiado. Mas o Duque apenas assina um pedaço de papel e Yvonne olha para os cílios do rapaz. Você percebe que eles são longos. Seus olhos caem sobre o lindo cabelo de Yels e ela se pergunta que shampoo ele usa. O protagonista percebe que o nariz do Duque é tão preciso e afiado quanto o de um verdadeiro espadachim. Mãos. Suasana, a senhora de cabelos brancos, acha que o homem sentado à sua frente é encantador. Acho que ele é a razão pela qual a palavra beleza foi inventada. Ele também tem belos dedos longos. Olhando para eles, a moça percebe que Rodinane está escrevendo algo em um pedaço de papel com suas belas mãos. Olhando mais de perto, ela vê que o cara está preenchendo um contrato de empréstimo. A protagonista acha que ele é completamente louco e que realmente vai lhe emprestar o dinheiro. Ela está prestes a impedir o Duque, agarra a mão do rapaz, mas então percebe o que fez e pede que ele a perdoe. Ela diz ao Duque que ele é muito gentil. A moça ouviu dizer que ele é um homem justo e muito bonito, mas mesmo assim não pode emprestar dinheiro tão facilmente. A própria protagonista está ciente de sua situação e pergunta se Rodney sabe disso. Hoje é o primeiro encontro entre eles e o cara já está pronto para emprestar muito dinheiro a Yvonne. Ela diz que não pode deixar isso acontecer. Bem, o Duque afirma que apenas lhe emprestará o dinheiro porque sabe com certeza que a moça sentada à sua frente é Lady Argentros. Além disso, esse dinheiro é de sua fortuna pessoal, portanto não há problema algum. Ele diz que mesmo que a senhora de cabelos brancos o engane, nada poderá ser feito. A protagonista acha que esse homem é muito gentil. Ela garante ao Duque que o certo seria fugir imediatamente, pois a dama do encontro está se comportando de forma muito estranha. Ele se aproxima de Yvonne e diz que se ele não acha que a moça é esquisita, ela não pode fugir. Então não há necessidade de correr. Então a protagonista pensa que precisa correr. Ela se levanta de seu assento e diz que precisa ir e Alice pede que a moça espere e diz que a acompanhará até a mansão de Argentro. A senhora de cabelos brancos diz que não deve fazer isso. O Duque pergunta se isso é realmente impossível, pois ele gostaria de conhecer Yvonne melhor. O coração da protagonista se derrete com essas palavras e ela pensa que também quer conhecer o rapaz, mas ela o recusa por causa do Duque. Ela tem que ir primeiro. Ela diz que é melhor eles se despedirem aqui. Em seguida, o rapaz pergunta se a senhora de cabelos brancos poderia fazer algo por ele. Ele sugere que eles se chamem pelo primeiro nome na próxima vez que se encontrarem e pergunta a opinião de Yvonne sobre isso. Ele diz ao protagonista que a chamará de Yvonne e que ela pode chamá-lo de Rodinane. O Duque beija a mão da senhora de cabelos brancos. A moça concorda com o pedido e sorri. Após o encontro, o protagonista decide descansar perto da fonte. Ela pensou que seu coração saltaria do peito e que não era digna de um homem assim. Mas a garota estava feliz mesmo que não por muito tempo, pois não o viriam novamente. Yvonne vê o cabelo dourado dolorosamente familiar e percebe que é o príncipe. Ele diz que a moça é persistente porque, mesmo no dia do encontro, ela fica perambulando à procura dele. A protagonista pensou que nunca o encontraria aqui, o filho favorito da concubina do imperador. A verdadeira mãe de Adrian morreu, então ele foi adotado pela atual imperatriz. Assim, ele se tornou herdeiro e sempre se preocupou apenas com sua reputação. Era por isso que ele não gostava de Yvonne. Se alguma de suas roupas ou acessórios fosse de uma cor que o fizesse lembrar de Yvonne, ele desafiadoramente evitava essa cor em sua aparência e várias vezes ignorava as declarações de amor das damas de cabelos brancos. Agora o príncipe está todo bonito e se perguntando o que pode fazer com a moça que está sofrendo tanto por causa dele. O protagonista não está muito feliz em recebê-lo. Adrian não imaginava que mesmo em um dia como este, uma garota veria aqui. Como convém ao protagonista do romance, ele certamente pode ser chamado de bonito, mas depois daquele homem perfeito, o príncipe parece um tanto comum. Adrian diz à moça para não olhar para ele com um olhar tão triste, mas a moça de cabelos brancos não entende do que ele está falando e afirma que não quer incomodá-lo, portanto, vai embora. O príncipe diz que a princípio está bem, mas depois percebe o que Yvonne disse e se pergunta aonde ela vai quando ele está ali. Mas a garota pede desculpas e se levanta de seu assento. Ela acha que deve sair dali logo, mas o príncipe grita para que ela espere e agarra a mão da moça. A protagonista fica chocada e pergunta se o príncipe agarrou a mão dela. Adrian solta a mão dela e diz que foi sem querer. Yvonne diz que há muitas pessoas lá e que se o príncipe segurar a mão dela, isso afetará sua reputação. A moça de cabelos brancos diz que o príncipe sempre se importou com ela e acha que ela deveria lhe dizer isso diretamente. A moça diz que ele parece não ter entendido,
pois ela já o esqueceu há muito tempo. Ela garante que Adrian não pode se preocupar porque de agora em diante a moça não interferirá com eles. A heroína pede desculpas por tudo o que fez, mas o príncipe diz que a moça está apenas tentando atingir seu coração. Até onde ele sabe, Ivan começou a estudar para se tornar seu consorte. Ele diz que não há necessidade de se envergonhar porque não há vergonha em estudar. A senhora de cabelos brancos não entende o que esse príncipe narcisista está dizendo. Ela percebe que o cabelo dele está amarelo e ele fala de forma desagradável, como se sua cabeça estivesse manchada de óleo. A moça diz ferozmente a Sua Alteza que está tudo errado. Ela se pergunta por que esse psicopata não consegue entender e diz que não sente mais nada por Adrian. Mas ele ainda não entende e diz que a garota está apenas tentando chamar sua atenção. Até mesmo a do Duque Yael foi usada para isso. O príncipe pergunta se Yvonne sente pena dele. A personagem principal cerra os punhos e quase chora por causa desse idiota. Sua Alteza pergunta à moça se ela está chorando por causa dele. Rodnani aparece atrás do casal e diz que finalmente encontrou Yvonne. Ele cumprimenta o príncipe e diz que seu nome é Rodnani Yels. Adrian pergunta, espantado, se esse é o Duque de Yels. Dois caras de frente um para o outro. As pessoas começam a sussurrar. Uma senhora na multidão pergunta se a senhorita Argentrose está entre o príncipe e o duque, se isso é um triângulo amoroso. Outra senhora pergunta que coisas estranhas a garota está dizendo. 5. É imediatamente óbvio que o Duque de Yels correu para proteger o príncipe. Yvonne fica sem palavras. Ela acha que deveria ter levado o artefato de seu irmão. Rodnani diz à protagonista que tem um presente para ela que ainda não teve tempo de lhe dar e afirma que esse não é o lugar mais apropriado para estar. O Duque sugere que eles vão para um lugar tranquilo. Yvonne acha que o rapaz percebeu que ela estava em uma situação ruim e decidiu ajudá-la. A senhora de cabelos brancos abraça o braço do Duque e diz que eles estão indo embora para passar um tempo juntos. Ela sugere que o Duque vá com ela. Rodnani segura a mão da moça, mostrando a ela que não deve soltá-lo, e afirma que a moça disse que eles têm um encontro, então ele verá Sua Alteza na próxima vez. O casal sai, indo embora deixando o príncipe sozinho. No caminho, a protagonista diz que com certeza agradecerá ao Duque por isso e, para ser sincera, ela sabe que o cara veio em um encontro a pedido do pai dela. Ela sugere que Rodnani deve ter tido muita dificuldade para fazer isso, e agora ele também a salvou do príncipe. A senhora de cabelos brancos lhe agradece. Todd pensa sobre o assunto e Yvonne pergunta se ele não se sentiu desconfortável, já que ela nem pensou nisso. O Duque se aproxima de Yvonne. A moça percebe que ele está muito próximo. O rapaz estende a mão para o cabelo dela. E a protagonista fecha os olhos, pensando que ele quer beijá-la. Mas Rodney simplesmente tirou a folha do cabelo dela, lembrando-a de que eles haviam combinado que a moça o chamaria pelo nome. Mas a protagonista acha que se o Duque agir assim, ela pode entender tudo errado. Rodney já despejou uma montanha de açúcar em sua xícara. Ele se pergunta como a vilã pode ter olhos tão claros. Talvez esse seja o charme dela. Um servo pergunta ao seu mestre se ele pode ouvi-lo. O Duque pergunta a NT se ele lhe disse, antes de sair para o encontro, que ele era bonito. O ala de cabelos azuis corrige seu monóculo e responde com um sorriso no rosto que, do jeito que está agora, o Duque é bonito e sempre será. Rudnan pergunta, como é possível acreditar nisso? Talvez seu critério de beleza seja diferente do padrão. A NT pergunta do que seu mestre está falando e pergunta se o Duque acreditaria nele se ele fizesse uma pesquisa e lhe desse um relatório. O rapaz achou que a senhorita Argentros o olhava como uma pedra. O criado diz que isso não é comum. Eu digo que ela tem problemas com os olhos e que o Duque fica furioso ao ouvir isso. Rodnian acha que está ouvindo um tipo de zumbido estranho. Ele se lembra de Yvonne e diz que é como se uma senhora estivesse chamando seu nome. O cara está totalmente confuso. A tia diz que seu senhor parece estar muito cansado e pergunta se ele já deu o presente que havia preparado. O Duque se lembra de que só depois que a senhora foi embora é que ele percebeu que não havia dado o presente. Então ele a seguiu e a viu chorando. O rapaz acha que tudo isso se deve ao príncipe. Não era fácil para uma moça aparecer para um encontro, e ainda havia o príncipe que ela amava há muito tempo. Deve ter sido difícil para a moça vê-lo, tão difícil que ela pegou o rapaz debaixo do braço para sair dali o mais rápido possível. O Duque se lembra de que a moça lhe agradeceu. Ele sugere que a moça talvez goste de loiras. A tia diz que está tudo pronto para a viagem de amanhã, e pergunta quando seu mestre planeja partir, mas ele diz que ficará na capital por enquanto e ordena que seu servo descubra se Lady Argentrose tem alguma dívida grande. O pupilo interroga o Duque. Rodnans pergunta se a tia precisa de alguma explicação.
A tia diz que ele não precisa e que tentará descobrir. O rapaz, tomando seu café, pensa na estranheza de a moça pedir 200 milhões. A família deles é considerada uma das mais ricas do império. Então, por que ela precisaria de tal quantia? Não é como o Duque, mas até que ele satisfaça sua curiosidade. O garoto não termina a frase e olha para o pôr do sol. Ele acha que é muito parecido com os olhos de Lady Argentros, que se assemelham a uma pedra preciosa, e deveria ter preparado um presente mais valioso para ela. Yvonne recebe o presente, abre-o e vê um bracelete com uma pedra azul petróleo em seu interior. Ela vê que ela tem pelo menos 10 gramas, que se traduzido em dinheiro valeria muito, e é um presente de primeiro encontro. A garota percebe que Rodinani grita que é o homem perfeito. Ele lhe deu o que ela mais precisava. A garota acha que talvez não o tenha, mas deseja que ele seja feliz. Seu irmão e seu pai entram na sala e me perguntam se é verdade que a garota conheceu o príncipe em um encontro. A moça de cabelos brancos responde que o conheceu por acaso. Em sua mente, ela acrescenta que, para ser exata, foi na praça. Ela diz aos pais que ambos têm trabalhado demais e que a pele deles está horrível. Seus rostos mostram o cansaço de um trabalhador comum em uma empresa coreana. Eles acham que Yvonne está passando por um momento difícil. Ela também está preocupada com eles. A protagonista já está se arrependendo do que disse e acha que os rapazes começarão a reclamar novamente. Kaiser diz que errou ao mandar sua filha para esse encontro, pois foi por causa dele que ela encontrou o príncipe. O pai pede desculpas por isso. A senhora de cabelos brancos diz que está tudo bem, mas ela se sente desconfortável na frente do Duque Alice porque ele teve que sair com alguém como ela. O pai pede à filha que não diga tais palavras. Elas ferem sua alma. Seu irmão pergunta o que significa estar com alguém como ela, pois sua irmã é muito inteligente e bonita. O pai diz que tem orgulho de sua filha porque havia rumores sobre o caráter dela, mas a garota percebeu tudo, portanto, ela não deve dizer essas coisas. Yvonne Smiles diz que não será mais assim. Então, ela decide esquecer tudo o que aconteceu e começar seu próprio negócio. Ela acha que precisa de muito capital agora. Ela diz ao irmão e ao pai que precisa de dinheiro e dobra as mãos em forma de moeda. Os rapazes dizem que ela é muito ousada, quero dizer, determinada. A protagonista pede ao Kaiser que lhe empreste 10 milhões de moedas de ouro e ela as devolverá com juros. Barden diz que é o preço de algumas roupas e que ele pode dar à sua irmã de graça. Mas a garota diz que não quer o dinheiro e escreverá uma nota promissória formal. Ela assumirá uma dívida com seu pai, que certamente pagará. A garota afirma que quer ganhar a confiança dele. O irmão não reconhece a irmã. O pai concorda, embora pudesse muito bem lhe dar o dinheiro. Afinal de contas, eles não são apenas um clã de magos, mas também os proprietários da Ozzy Company, o que é uma boa chance de aprender a administrar um negócio. Yvonne agradece ao pai e diz que não o decepcionará. Kaiser se levanta à noite com o jornal na mão e diz que sua filha mudou muito. Seu olhar determinado a faz parecer ainda mais com sua mãe. O pai diz que está com raiva do príncipe, mas que a situação acabou sendo boa para eles. O irmão pergunta se Yvonne disse algo sobre um encontro. O homem de cabelos brancos responde que ela não disse nada. Ele esperava marcar outro encontro com ela, dependendo de sua reação. Barden garante que, embora sua irmã tenha esquecido o príncipe, o sentimento de um homem não passa tão facilmente. E de repente a moça apenas finge que não está mais interessada nele. Meu pai diz que esse príncipe Adrian, embora seja herdeiro do trono, ainda não tem muito poder. Ele se tornou herdeiro porque foi adotado pela imperatriz, e isso pode mudar a qualquer momento. Guy pergunta o que seu pai quer dizer e se ele quer influenciar a escolha do herdeiro. O Kaiser afirma que se Adrian não for mais o príncipe herdeiro, ele não poderá mais desprezar a família deles. Barden pergunta se ele faria tal coisa por Ivan, já que os argenteiros nunca interferiram nos assuntos da família imperial. O homem diz que não é apenas pelo bem de sua filha, a filha ilegítima do rei, Mare, que o príncipe trouxe da guerra, não lhe inspira confiança. Guy diz que tem os mesmos pensamentos. Suas habilidades de cura, com as quais ela salvou o príncipe no campo de batalha, estão além do nível normal. Ele até pensou em investigar o assunto. O pai confia o caso ao filho e diz a ele para entrar em contato com o terceiro príncipe. Para a protagonista, alguém enviou 2 cartas. A garota perguntou de quem eram. A empregada diz que uma é do Duque de Yale e a segunda do príncipe herdeiro. A senhora de cabelos brancos está desesperada porque acha que a primeira é com uma reclamação, e a segunda com uma intimação. Ela acha que o Duque pode não estar feliz em vê-la, e o príncipe provavelmente enviou um mandado de prisão para ela pelo incidente da bomba.
A criada tenta acalmar a patroa e garante que, embora ela tenha agido um pouco por causa das emoções, agora leva uma vida calma, como se tivesse ido para um convento. Yvonne se pergunta onde o convento é tão bom e pede à empregada que lhe traga cartas. Primeiro, ela abre a carta do Duque e se pergunta o que fazer se for uma carta de reclamação, ou uma exigência para devolver a pulseira da Tiels. A garota se lembra de que ele estava tão atencioso e carinhoso naquele dia. Ela lê o texto da carta. Rodinane escreveu para a garota dizendo que gostou muito do encontro de ontem à noite. Os rapazes estão preocupados se a personagem principal gostou do presente. Se ela tiver tempo amanhã para ir à ópera com ele, ele aguardará sua resposta. A senhora de cabelos brancos olha o papel e percebe que se trata de um convite para um segundo encontro. A empregada diz que sua patroa gosta do Duque, mas Yvonne diz para enviar uma recusa e sua empregada não entende o motivo. O protagonista diz que Rodinane provavelmente enviou a carta por educação, já que ele veio para um encontro a pedido de seu pai. A moça lamenta ter recusado tal homem, mas nada pode ser feito. A carta do príncipe nem quis abri-la, mas, em resumo, falava sobre o convite para o chá que Cordélia estava organizando e ameaçava Yvonne para que prometesse não usar magia. A senhora de cabelos brancos segura a carta, e em seus pensamentos pergunta como o príncipe se atreve a tratá-la como uma criminosa. Ela disse que o havia esquecido e que agora ele subitamente sente pena dela. A moça chama Sua Alteza de bastardo miserável. Ela diz que precisa escrever uma resposta e pede à sua criada que traga papel para a carta. O príncipe está sentado em uma festa de chá. Os convidados estão conversando sobre como não é de se admirar que chamem esse lugar de Palácio Verde. As flores de verão parecem tão brilhantes e frescas. Sua Alteza acha que a moça realmente não veio. E antes ela tentaria de todas as formas concluir o convite se soubesse que ele estaria lá. Adrian se pergunta por que a garota fez isso, se ela não disse aquelas palavras para despertar o interesse do rapaz. Ele acha que não pode ser. Cordélia pega a mão do príncipe e pergunta se ele acha que era muito perigoso o campo de batalha naquela época. Sua Alteza diz que a garota salvou sua vida graças à sua magia de recuperação. Os convidados começam a elogiar a moça e dizem que ela tem habilidades únicas. Uma das senhoras ouviu que graças a elas, Cordélia desempenhou um papel importante na guerra, o que é de se esperar da princesa Mare. A garota agradece à senhora e diz que tudo isso se deve a uma habilidade transmitida por seus ancestrais. Em seguida, os convidados começam a fofocar sobre o encontro do Duque Yale e Lady Argentros. Eles dizem que o Duque ainda está na capital. Dizem que a senhora se comportou de forma muito modesta com ele. As moças estão muito curiosas para saber como eles terminaram o encontro. Elas ouviram dizer que ele é muito bonito, e também gostaria de conhecer o Duque. Cordélia não gosta disso e decide dizer ao Marquês Chilia e à Lady Alanta que ambos têm uma pele muito bonita. As moças se distraem com a conversa e uma delas diz que tem cuidado mais de sua pele ultimamente. A princesa pede que elas compartilhem seus segredos de beleza e elas dizem que ela também tem uma pele linda. Ao mesmo tempo, Yvonne estava viajando em uma carruagem em direção à capital. Ela estava analisando o contrato de fornecimento de grama da Rodia. É realmente uma mercadoria brilhante. É barata, portanto, com o dinheiro de seu pai, a garota conseguiu comprar os direitos sobre ela. A erva de Rodia é comumente usada como antipirético, mas não é um bom remédio devido à disponibilidade de medicamentos mais eficazes. Mas isso se você a usar como remédio para a febre. Na história, quando Adrian e Cordélia retornaram à capital, uma doença de pele desconhecida apareceu entre os aristocratas. Cordélia, que era filha ilegítima, não era aceita nos círculos superiores, mas encontrou uma maneira de curar a doença, mudando assim a atitude em relação a si mesma. Esse remédio acabou sendo a erva Rodia. Cordélia distribuiu essa erva gratuitamente a todos, mas a personagem principal não tem esse desejo porque é a vilã, Yvonne. Como a garota está na trama do romance, é necessário usar todas as informações que ela tem. Ela pede desculpas mentalmente à princesa, mas ela usa a erva Rodia para ganhar 200 milhões. O criado informa a sua senhora que eles chegaram a Nocil. A senhora de cabelos brancos acha que a erva pode ser vendida imediatamente, mas se ela quiser vender caro, é importante pensar na embalagem. O produto que ela está planejando deve parecer de alta qualidade e ao mesmo tempo curar a doença de pele. Serão cosméticos naturais feitos à mão. A protagonista precisa encontrar um espaço para a loja hoje mesmo, e colocar a produção em funcionamento logo, antes que a doença se espalhe. Ela olha para o Palácio Imperial e diz ao príncipe para tomar chá com sua noiva enquanto ela cuida de seus negócios.
Yvonne fica com poeira nos olhos quando um vento forte sopra e o Duque grita e se aproxima dela. A protagonista pergunta o que o traz aqui. Todos ao redor começam a fofocar sobre a situação. Ao verem o Duque, dizem que ele é muito mais bonito do que dizem a seu respeito. A senhora de cabelos brancos olha para Rodnan e concorda, porque o Duque é realmente inigualável. É como se ele estivesse brilhando. Sua aparência é encantadora, mesmo que ele esteja apenas parado, e até mesmo seu olhar frio é atraente. É uma beleza de matar. Rodnan se dirige à protagonista, mas ela só se vira quando ele a chama pelo nome. Ela se desculpa e pergunta ao Duque o que ele disse. O rapaz diz que, embora a moça o tenha rejeitado, ele está muito feliz por eles terem se encontrado por acaso. O rapaz pergunta se a reunião da senhora já terminou. Yvonne diz que sim, mas que tinha assuntos pessoais a tratar. O protagonista se sente culpado por ela estar mentindo, olhando para aqueles belos olhos, porque ela não tinha nenhuma reunião. Rodney diz que está tudo bem, e que estava indo dar uma volta. Ele pergunta se a garota o deixará acompanhá-la. Ela aponta o dedo para si mesma e pergunta se o rapaz quer acompanhá-la. Ela não entende o que está acontecendo, já que ele pediu um segundo encontro por respeito ao pai. Mas o que acontece agora? As damas continuam a fofocar e a perguntar sobre o que o Duque está falando com Lady Argentros e por que eles estão juntos. Elas já estão discutindo a possibilidade de que a moça possa ameaçá-lo. Yvonne acha que não seria bom se Rodnan se envolvesse com essa vilã. No romance, o Duque Yalis mal aparece, sendo apenas mencionado como governante das Terras do Norte. E esse Duque de repente sai com Yvonne, que está doente com uma doença estranha e rara. Após a reencarnação em seu corpo, muitos eventos não ocorreram de acordo com o enredo. As meninas devem se comportar com mais cuidado com aqueles sobre os quais pouco se sabe. Como o romance tem muitas contradições, por exemplo, uma pessoa próxima acabou se tornando um traidor. Pode ser uma simples cortesia, mas não há nada de errado em ser cauteloso. A senhora de cabelos brancos diz que nesse caso, é melhor o sujeito ir passear com alguém que conheça bem a capital. Rodnan, a julgar pela expressão em seu rosto, não parece muito feliz. Ele se aproxima da senhora e diz que essa desculpa é para passar um tempo com ela. O Duque pergunta se Yvonne poderia deixá-lo. A personagem principal fica muito emocionada. O cavaleiro atrás dela diz à sua senhora como ela é cruel. Afinal, a garota está indo passear com Rodnan. Ela largou o cavaleiro que a acompanhava e foi com o Duque. Aconteceu que ele estava sozinho. O rapaz disse ao servo para descansar em algum lugar, mas ele ouviu essas palavras e fugiu. Agora a garota acha que é perigoso ir sozinha. Mas, de repente, ela está correndo mais perigo. O Duque pergunta por que a garota anda com um cavaleiro e se isso é um truque. A protagonista diz que é perigoso andar nas ruas, mas no mesmo instante se lembra de que Yvonne era uma maga que não precisa de um cavaleiro. A princípio, ela não entendeu por que o cara estava perguntando coisas tão óbvias, mas isso não é nada óbvio para Yvonne. Ela diz que naturalmente poderia passar sem um cavaleiro, mas cautela nunca é uma coisa ruim. Rodnan olha para frente com frieza e concorda com a senhora de cabelos brancos. Ele diz que há muita escória no mundo. A protagonista só espera que essa escória não seja ela. A moça deseja sinceramente que seja assim e decide mudar o assunto da conversa. Ela pergunta ao Duque se ele não se importa porque ela está indo às compras. O rapaz diz que não é nada demais e conclui que Yvonne gosta de fazer compras. Ele diz que não se esquecerá disso. A personagem principal não entende porque se sente como se estivesse sendo interrogada. Ela se lembra de todos os erros de Yvonne e diz que precisa aprender a gastar menos. Ela está cansada de todo esse luxo. A garota percebe que por algum motivo começou a se justificar. Duque pergunta o que significa vestidos, bolsas, sapatos e joias de que ela não gosta. Ele deveria saber com antecedência antes de dar um presente. A senhora de cabelos brancos percebe que o bracelete com a pedra de que ela tanto precisa agora é um item de luxo óbvio. Assim que ela se lembra disso, um sorriso aparece em seu rosto. A garota diz que gostou muito do presente de Rodnan e lhe agradece. Ela pensa sobre as propriedades desse cristal precioso, pois ele pode curar a doença de Yvonne. A garota afirma que isso é verdade. O Duque diz que está aliviado e pensa por um momento. A senhora de cabelos brancos se pergunta por que o cara tem essa cara e acha que fez algo errado novamente. Mas depois de um breve silêncio, Rodnan começou a fazer perguntas à moça como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tentando descobrir tudo sobre ela de uma só vez. Mas não parou por aí, pois ele também a encantou com suas palavras. Ele se aproxima de Yvonne e diz que ela está ainda mais bonita hoje. A garota acha que ela deve se acalmar e parar de se preocupar tanto, ou vai piorar as coisas para si mesma.
está apenas sendo educada. Ela deve apenas concordar e passar para o próximo tópico. Yvonne diz que o Duque também está bonito. Eles encontram duas senhoras na estrada e cumprimentam Rodney. A senhora mais velha diz que é a consorte do Visconde de Francia e aponta para uma jovem, que eu digo que é sua filha. O Duque diz com um leve sorriso que está feliz em vê-los, mas que está ocupado e precisa ir embora. A garota se despede dele e a senhora mais velha pede desculpas pelo atraso. Yvonne percebe que ele agiu com muita frieza, o que parece estranho para a garota, pois ela achava que ele era gentil com todos. O Duque perguntou se ele havia feito muitas perguntas à senhora de cabelos brancos, pois ele havia dito que não iria interferir. Ele se desculpa e diz que só está interessado em conhecer melhor a senhora. A protagonista acha que esse homem é realmente perfeito, mas tenta se distanciar de tais pensamentos. Suas tentativas de se aproximar da moça, suas perguntas pessoais e sua atitude atenciosa. Depois de juntar todo o quadro, a garota chega à conclusão de que ele tem interesse nela. Assim que viu o brasão de armas da família Yells, ela se lembrou de que o Duque tinha outro motivo para tratá-la daquela maneira. A história da família imperial de Verbe ela estudou em suas aulas. A protagonista se lembra da organização investigativa secreta da família imperial. Como uma investigação oficial era impossível, eles operavam secretamente. Dizia-se que eles estavam intimamente relacionados a um dos 4 principais clãs do Império. Ninguém os viu ao vivo, mas se o clã Yells estiver encarregado da investigação secreta da família imperial, então tudo se encaixará. O pai perguntou ao Duque sobre o encontro, mas a senhora de cabelos brancos não sabe dizer qual foi o motivo do comportamento dele após o encontro. Ela continua seu caminho e pensa que, se você se lembra, no romance, Yvonne se tornou cada vez mais violenta. Por isso, o príncipe a mantinha sob vigilância secreta. Portanto, Rodina poderia ser o espião do príncipe para espioná-la. A vítima agarra a garota e a puxa um pouco para o lado. Ele diz a Yvonne que ela deve olhar para frente quando estiver andando na rua. Ela quase bateu em uma árvore, portanto, a garota deve ser mais cuidadosa. A protagonista fica um pouco envergonhada e acha que o rapaz está sendo gentil com ela de propósito para deixá-la desprevenida. Ela agradece a Rognani e promete ser mais cuidadosa. A garota acha que é melhor assim para mostrar ao Duque que ela não é um perigo para Adrian. Ela acha que vai dispensar o Sr. Rodnani de suas funções. Uma senhora de cabelos brancos entra em uma loja de cosméticos e começa a testar os produtos. Herzeg pergunta se ela está escolhendo cosméticos para si mesma. A moça afirma que sim, mas o rapaz diz que ela fica bem sem maquiagem e pergunta por que ela precisa de tudo aquilo. Yvonne fica envergonhada e diz que não é tão bom assim. Ela acha que Rodna está tentando dizer que a senhora de cabelos brancos está desperdiçando seu dinheiro. A protagonista vê que essa loja vende principalmente cosméticos de cores vivas, e que ela deveria ir a outra loja. Ela relata o fato ao Duque. O casal entra em outra loja e vê uma senhora elegantemente vestida. Ela cumprimenta a protagonista e o garoto. A senhora de cabelos brancos percebe que a vendedora os reconheceu imediatamente. A senhora não está muito atenta aos representantes da classe alta. Yvonne inala e sente um aroma maravilhoso. É o cheiro de ervas. Ela diz à vendedora que parece usar ervas em seus cosméticos. O lojista garante a ela que isso está correto e agradece a moça por ter apontado isso. A garota pergunta se a senhora pode falar sobre o produto que ela pegou. A anfitriã pega o creme em suas mãos e fala sobre suas propriedades. A protagonista se dá conta de que, afinal, os cosméticos funcionais têm propriedades incríveis graças às ervas. Ela aplica o produto em sua mão e percebe que a anfitriã tem orgulho de seus produtos, além de terem cheiro e textura agradáveis. A senhora de cabelos brancos acha que pode fazer a mim e os cosméticos certos aqui com a ajuda da erva rodia. Ela se vira e encontra os olhos do Duque, que inclina a cabeça com um sorriso. A moça se lembra de que o Duque lhe deu o bracelete e ela não lhe deu nada. Ele pode acabar se tornando um espião, mas essa é a tarefa do príncipe, não há de quem a executa. E a culpa é do chefe, não dos subordinados. A senhora de cabelos brancos chama Rodna até ela, depois se aproxima e pergunta o que há de errado. A protagonista percebe que é impossível pensar dessa forma, mas o Duque lhe parece um cão obediente. Ela coloca um pouco de creme no dedo e pede ao rapaz que lhe dê a mão. Ele não entende em um primeiro momento, mas depois concorda. A garota espalha o creme na mão do Duque e acha que as mãos do rapaz são muito bonitas. Olhando para as veias dele, ela acha que ele parece muito poderoso. Talvez esses pensamentos não sejam dignos dela. Mas quem olhar para essa mão e não pensar a mesma coisa que ela, que atire uma pedra nela. Yvonne pergunta a Rodney como ele está.
mas ele não responde nada. A protagonista começa a pensar que se comportou de maneira muito rude. O Duque pode não gostar do fato de ela tocá-lo. A senhora de cabelos brancos começa a se preocupar e diz que só queria agradecer ao rapaz pelo presente, mas oferecer creme para as mãos a um homem que costuma segurar uma espada é demais. Ela afirma que percebe que foi rude. A moça foge e pede perdão. Rognani tenta impedi-la e diz que o oposto é verdadeiro. Você deve cuidar da pele de suas mãos. Os convidados do Palácio Real estão fofocando sobre o Duque e Yvonne novamente, pois já ouviram rumores de que eles tiveram um encontro esta noite. O príncipe se aproxima da multidão com Cordélia. Ele diz que o evento acabou e que os convidados não estão indo embora. Ele diz que estava curioso para saber do que eles estavam falando. Uma senhora diz que não aconteceu nada demais. Eles estavam apenas conversando sobre o Duque de Yales e a senhorita. Há rumores de que eles estão em um encontro na casa de Natsiel. O príncipe hesita e repete as palavras da garota sobre a senhora estar em um encontro. Cordélia parece agitada com o comportamento do príncipe. Os convidados se despedem de sua majestade e ele sai sorrindo. Ele acha que Yvonne está tentando deixá-lo com ciúmes, e isso é muito engraçado. Adrian acha surpreendente o fato de ele achar a vilã atraente. Ela fez o melhor que pôde dessa vez. A princesa parece muito irritada com isso. Mas o príncipe rejeitou a vilã porque não gosta dela, mas sua expressão facial e suas ações demonstram ciúme evidente. Tais sentimentos não podem ser demonstrados por alguém que não tem absolutamente nenhum interesse. Cordélia segura a flor em sua mão e diz que precisa chamar a atenção dele de volta. Ela vê um homem andando pela rua e percebe que é Barden Argentos. Durante a guerra, com a ajuda da magia de cura, a princesa conseguiu conquistar o favor das pessoas ao seu redor. O único que não se apaixonou por seus encantos foi o Duque Bardin. Cordélia talvez possa usá-lo para recuperar o interesse do príncipe por ela. Ela não gosta do cara, mas não tem outra escolha. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.